E nessa noite é mais um desafio também, o tema da mensagem. O tema da mensagem é uma colocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta. Se puderem colocar ali na projeção, os irmãos, somente o tema, sem o texto bíblico por enquanto. O tema é blindagem para o coração. Isso é possível? Será que é possível nós blindar o nosso coração diante de tantas dificuldades que nós vivemos nos dias de hoje, diante de tantos anseios, diante de tantas ansiedades que nós vivemos? Será que é possível blindar ou proteger o nosso coração? Nós vivemos dias em que as áreas mais afetadas da nossa vida é o nosso coração, tanto na parte física quanto na parte emocional. É verdade ou não é? Eu recentemente, como os irmãos sabem, eu fui ao médico em função de uma dor no braço esquerdo, ainda está doendo um pouquinho, estava irradiando aqui, sabe aquele formigamento? Quando eu cheguei lá no hospital, o médico me consultou e começou a olhar, verificou a pressão, estava ok, 12/8. Aí verificou o movimento do braço, estava ok, mas a dor não passava, era interna, intensa. Aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o exame de sangue, um eletro, exame de urina, você vai passar a noite aqui, tá bom? Aí meu filho foi para casa e eu fiquei a noite lá no hospital. E o médico perguntou, o que você faz da vida? Eu sou pastor. Ele falou, opa, pode ser problema emocional. Será que pastor sofre problemas emocionais ou não? Não, né? Não tem problema de coração não, né? Não passa por estresse não, né? Geralmente, ele falou, quando eu falei isso, ele acendeu os olhos e falou, olha, porque não é fácil, mas Deus tem misericórdia de nós e todos que trabalham no ministério, e nós sabemos que é uma realidade na vida de muitas pessoas. Quando você trabalha com gente, professores, né, bombeiros, pessoas que trabalham com gente, médicos, enfermeiros, professores e, pastores que trabalham com pessoas, é muito complicado, porque você trabalha com vidas que têm N problemas, N dificuldades, em que você tem que estar ali com a questão da empatia, conversar com a pessoa, se colocar no lugar da pessoa para poder entender o que ela está passando, e ao mesmo tempo você tem muitas vezes que internalizar aquilo que a pessoa está passando. E você muitas vezes compra o problema da pessoa para você, e você sofre junto com aquela pessoa. É ou não é? Então eu tenho essa realidade na minha vida, e durante muito tempo eu tenho percebido isso, que um dos maiores problemas da nossa vida é de fundo emocional. É de fundo emocional, psicológico, de ansiedade. Aí eu faço uma pergunta nessa noite, será que você já teve algum problema no coração em função de uma condição emocional ou um estresse? Será que o coração bateu mais forte? Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram problemas sérios de coração, porque receberam uma notícia trágica? E diante do que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas que estão recebendo notícia de que faleceu um parente, uma pessoa próxima, e quando vem aquela notícia de tragédia, o coração não aguenta. A pessoa tem um infarto. Quantas pessoas estão no noticiário? A mãe estava ali com o filho internado, daí a pouco o médico ligou, avisou, olha, seu filho faleceu. A mãe não aguentou e o coração parou. Recentemente eu soube de uma pessoa que estava indo para pegar o ônibus, e correu para pegar o ônibus. Quantos pegam ônibus aqui? Vai tomar ônibus ou pegar ônibus? Aí ela correu para pegar o ônibus, e naquela correria que ela deu para chegar no ônibus atrasada, ela entrou no ônibus e começou a ter uma dorzinha assim, no peito. Passou o dia inteiro com aquela dorzinha no peito. Quando chegou no final do dia, teve um infarto fulminante. O coração não aguentou. Então essa é uma realidade que vai a cada dia mais assolando a humanidade. Eu coloquei na projeção aí uma estatística da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Olha só que relato interessante. Ela diz que cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano.
No Brasil, a média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. Fonte do dia 23 de setembro de 2019. Esse culto começou às 19 horas e pouquinho. Você pode calcular quantas pessoas, quantas vidas perdidas foram nesses meia hora de culto? A cada 40 segundos morre uma pessoa, vítima de problema do coração. Até ontem, a pandemia da coronavírus matou 153 mil pessoas, né? Então o coração está matando muito mais nesse ano. Isso cada ano aumenta cada vez mais. Então a pergunta que nós fazemos, blindagem para o coração. Será que isso é possível? Será que nós encontramos na Bíblia alguma orientação quanto de como proteger o nosso coração, de como blindar o nosso coração? A Bíblia compara o coração do homem como o centro dos sentimentos. O centro dos sentimentos é o nosso coração. Olha o que diz Provérbios 4:23. Se você puder acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. Olha o que Deus fala ali. Sobretudo, o que se deve guardar, guarde o quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É possível passar por todas as dificuldades do dia a dia sem afetar o nosso coração? Quem é que consegue passar por uma dificuldade? Para quem tem filhos aí, tem uma família toda aqui, né? Quando o seu filho fica enfermo, doente, não bate, o coração não começa a acelerar? Isso é verdade. Mas a orientação de Deus, guarde sobretudo o coração. Tanto na questão de notícias que nós recebemos, que são trágicas, quanto também na questão emocional, que muitas vezes nós mesmos somos os culpados por afetar o nosso coração. John Stott diz o seguinte: o coração do problema é o problema do coração do homem. Eu vou repetir essa frase. O coração do problema é o problema do coração humano. Sabe qual é o coração do problema dessa sua causa? O problema do seu coração. É que você não consegue pensar, não consegue raciocinar quando vem a notícia, quando vem a tragédia, quando vem a rejeição, quando vem os problemas, aí o seu coração começa a ter problema. Então o coração do problema, ou seja, o coração, a fonte daquele problema é o problema do coração, conforme diz esse autor. Nós devemos blindar ou proteger o nosso coração. A pergunta é possível isso? Quando eu passei a mensagem para todos os membros da igreja e os visitantes que eu tenho cadastrado, uma pessoa me respondeu: eu estou procurando saber como fazer isso. Como eu vou conseguir fazer isso? Aí eu coloquei para a pessoa hoje: olha, vamos juntos procurar saber como conseguir. Porque eu estou procurando, e muitas vezes o meu coração também começa a ficar meio que acelerado. Então nós vamos encontrar nessa noite, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, como blindar o nosso coração. Eu diria para vocês, primeiro passo, só é possível quando olhamos para a palavra de Deus. Você crê nisso? Olha o que diz Jeremias 17, 9 e 10. Se puder acompanhar na sua Bíblia também. Jeremias 17, 9 e 10 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Alguém conhece o seu coração aqui? O seu sentimento, que de fato, olha, eu pensava que conhecia você, mas quando vi aquela situação, você agiu de uma forma que eu não imaginava. Eu mesmo, muitas vezes, agi de forma que eu não imaginava. Eu pensei que eu não iria fazer aquilo. E enganoso, conforme diz aqui, é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, porque ele nos engana. O coração engana a gente. Eu pensei que ele estava batendo certinho. Alguns anos atrás, em 2017, o médico falou: você está com um problema sério. Porque o coração, ele comprime e faz assim, né? O problema do teu coração é que ele não estava batendo corretamente, estava com disritmia. Isso há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. É a sístole que chama, parece que era a enfermidade que eu tinha. E você já foi no cardiologista?
pergunta que ele fez. Eu não. Então comecei a fazer parte ali de paciente de um cardiologista. Mas a verdade é que enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Sabe quem conhece o nosso coração de forma profunda? Quem sonda o nosso coração e nos conhece? Quem? Porque a Bíblia diz isso. Diz a palavra de Deus: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, conheço o teu coração. Ninguém mais que Deus conhece o nosso coração como Ele. Nós nos enganamos. Nós nos enganamos. Existe um pensamento que diz o seguinte: faça o que o seu coração mandar. Você já ouviu isso? Olha, faça o que o seu coração mandar. Você já orou, você já pensou, você já viu as possibilidades, mas você não consultou a Bíblia? Não, o coração é principal. Faça o que o seu coração mandar. Seu coração está falando para você sair de casa, para você ser feliz? Faça o que o seu coração mandar. Busque a sua felicidade. Se o coração está dizendo para você mudar de emprego, mas você está seguro ali, ou seu coração está dizendo para você mudar ou comprar um outro carro, ou fazer algo, você está em paz com o seu coração? É o que muitas pessoas falam. Está em paz o seu coração? Então faça o que o seu coração mandar. Mas é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso que o conselho de Deus nos dá. Olha comigo o que diz Provérbios 19, 21. Olha quem devemos consultar quando temos planos no nosso coração. Muitos propósitos há no coração do homem, diz Provérbios 19, 21. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Então, quantos propósitos você tem para esse ano ainda? Estamos em outubro, quase chegando no final do ano. Temos muitos planos, muitos propósitos. Mas você já consultou a palavra de Deus para saber se de fato está de acordo com o propósito de Deus? Se você orou, consultou a palavra de Deus, aí vai prevalecer. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. E o nosso coração, conforme nós lemos em Jeremias, é enganoso. E Provérbios diz que muitos são os propósitos do coração do homem. Não devemos fazer o que o nosso coração mandar, mas sim o que o conselho do Senhor mandar. Mesmo que seja contra o nosso desejo, contra a nossa vontade, o meu coração está dizendo para não. Mas você já consultou a palavra de Deus? Muitos dos problemas que nós temos na vida, nos nossos relacionamentos, é porque nós não consultamos a palavra de Deus e não aceitamos o conselho de Deus. Essa é a grande verdade. Quantas e quantas vezes você falou para a pessoa que aquele caminho que ela estava caminhando iria levá-la para um abismo? Conforme diz Provérbios, há caminho que para o homem parece direito, mas o final conduz à morte. Você está à beira do precipício, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, mas olhe para o que Deus diz. Qual que é a recomendação de Deus? Muitas vezes fazemos planos baseados no nosso coração. Mas veja mais uma vez o que a palavra de Deus diz. Provérbios 16, 1 diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas o Senhor é a resposta da língua. Então nós podemos fazer preparação, pertence a nós. Vamos preparar, vamos orar, vamos ali planejar, vamos consultar todas as fontes, mas a resposta certa virá do Senhor. Ele que vai confirmar. Quantas vezes você tomou decisões baseadas no seu coração, e muitas vezes você tomou decisões baseadas no coração do outro, que estava corrompido, e você foi junto com essa pessoa naquela decisão, e depois percebeu que você foi numa furada, entrou num barco furado. Uma vez eu conversei com uma pessoa que compartilhou comigo o seguinte: olha, pastor, eu nem era pastor ainda na época, há uns 15 anos atrás. Ele falou: olha, Faustino, irmão Faustino, eu estava num buraco tão grande. Aí eu fui me aconselhar com uma pessoa que estava num buraco maior ainda que o meu.
E a pessoa me levou para o buraco dele, me levou para o abismo dele. A pessoa estava com um problema sério, a pessoa estava com um problema mais sério ainda, ele foi me aconselhar, e juntos estávamos caminhando para um precipício. Na hora que eu me dei conta, o coração dele estava mais corrompido que o meu. Você já se deparou com pessoas assim? Que estão com, parece que não é uma raiz mais de amargura, existe uma árvore enorme. E o Hebreus fala, não priveis nenhum ao outro, segundo a paz, diz lá em Hebreus, para que nenhuma raiz de amargura vá brotando e vai perturbando o seu coração, a sua mente, e possa contaminar a muitos. Isso é grande verdade, a palavra de Deus fala muito clara. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Alguém já disse que o coração é o armazém das qualidades morais e emocionais do homem. É dentro do nosso coração que habita tudo aquilo que nós expressamos para as pessoas. Sem falsidade. Porque quando você relaciona, você conhece a pessoa, você sabe se ela está sendo verdadeira ou não. Quando ela fala, porque quando ela fala algo, você vai ver depois nas atitudes dela se aquilo que ela falou de fato confere com a realidade da vida dela. Falsidade Deus detesta. Deus abomina pessoas falsas, soberbas, arrogantes, orgulhosas. Deus não trata essas pessoas da mesma forma que trata o humilde. A pessoa que reconhece as suas falhas, os seus defeitos, Deus trata. Mas olha o que Jesus Cristo fala em Marcos capítulo 7, 20 a 23, um outro texto. Ele diz o seguinte: o que sai da boca do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha de onde que saem os maus pensamentos. Do coração do homem. Saem os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, olha que lista grande, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Quantas coisas saem do nosso coração, hein? O nosso coração é uma fábrica, é um armazém de qualidades morais e emocionais, mas o texto fala, e Cristo fala, e também a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Coração corrompido. Coração corrompido. É de dentro de nós que nasce tudo isso. De dentro do nosso coração. Por esse motivo, nenhuma solução exterior ajuda o homem de fato. O problema tem que ser resolvido de dentro para fora. É ou não é? Vocês concordam com isso? Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Eu falei certa vez aqui que Jesus Cristo nunca tratava problemas de casamento relacionais. Eu não vejo na Bíblia nenhum texto que fala assim, um casal foi visitar Jesus Cristo porque eles estavam com problemas de relacionamento. Ele não tinha esse tratamento. Ele não tinha ali uma palestra somente para casais. Ele atendia as pessoas individualmente. Ele tratava o coração das pessoas individualmente, para que depois do coração tratado, aquela pessoa pudesse sair dali para abençoar outras vidas também. Ele transformava o coração da pessoa para que a pessoa pudesse ajudar outras pessoas que estavam com problema do coração, das atitudes. Não é isso que ele fez com a mulher samaritana? Com aquela mulher adúltera? Que as pessoas queriam jogar pedra nela, vai, não peque mais. Com aquele que foi consultar Jesus Cristo, Nicodemos. Então nós temos vários relatos da Bíblia que ele sempre tratava as pessoas de forma individual. Tratava o coração da pessoa. Dar-vos-ei um coração novo, diz Jeremias. E esse coração novo só é possível com a presença de Deus. E a grande verdade é que essa transformação que nós tanto queremos não é a exterior que Deus quer fazer, é interior. Uma vez a menina estava passeando com a sua avó no parque, encontrou uma flor em botão ainda. Estava lá aquela flor bonita, rosa, uma rosa em botão. Daí a menina pegou e começou a abrir a flor, a rosa, e falou, vó, mas por que ela não abriu, não desabrochou?
Aí eu vou falar, não é assim que acontece, ela tem que desabrochar de dentro para fora. É isso? Ela tem que se desabrochar. Se você tentar forçar uma rosa que está ali no botão, ela vai espedaçar. Assim também é a nossa vida. Não é de fora para dentro. Tudo que vem de fora só nos afeta se nós estivermos com o nosso coração corrompido. Essa é a grande verdade. Se você não está firme na palavra de Deus, com o seu coração firmado na rocha que é Jesus, quando vier coisas externas, você logo já deixa de estar na presença de Deus, deixa de estar nos seus relacionamentos. Nada pode nos abalar quando nós estamos firmes na palavra de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa transformação interior somente Deus pode realizar. Olha o que o salmista Davi diz lá no Salmo 51:10. Quem pode criar isso em nós? O que ele fala no Salmo 51:10? Vamos falar juntos, bem alto? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso, vou junto com vocês, que eu acabei parando aqui. Vamos de novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem pode criar um coração puro dentro de nós? Quem? O nosso cônjuge? Não. O pastor? Não. O ministro de louvor? Não. Somente Deus. Só Ele tem esse poder. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Foi a oração de Davi, deve ser a nossa oração também. Mas nós só vamos encontrar essas verdades de Deus olhando para a palavra dele. Mas olhar, não só olhar, mas praticar a palavra de Deus. Essa é a verdade que nós encontramos. E no Salmo 139, onde nós encontramos ali os atributos de Deus, falando da sua onipresença, que Deus está presente em todos os lugares, antes mesmo que eu falar, antes mesmo de eu esboçar algo, Deus já conhece os meus pensamentos, Ele sonda-me, Ele sabe que está dentro de mim. No Salmo 139 fala com muita propriedade. Ele conhece os meus pensamentos, mesmo que eu vá longe dele e tente fugir, no Salmo 139, diz que ele está ali. Mesmo que eu vá para o abismo, Deus está presente ali. Ou se eu pegar as asas de uma ave e tentar subir um monte, Deus está presente ali, Deus nos conhece. Deus nos sonda. E quando chega no finalzinho do Salmo 139, o que o salmista fala? No versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus nos conhece. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Deus, Ele sonda, Ele consegue perceber. E quando Ele percebe que há um caminho mau na nossa vida, que está nos levando para o abismo, Ele nos guia, conforme diz o texto, pelo caminho eterno. Mas aí fica aquela questão, nós queremos ser guiados por Deus, ou pelo mundo, ou pelo nosso coração, ou pela nossa vontade, ou pela opinião de outras pessoas que estão com os corações corrompidos? Quem que está guiando a sua vida hoje? Você está tendo uma blindagem no seu coração para não deixar que vento de doutrina te leve de lá para cá, de cá para lá? Como está o seu coração? Ele está blindado pela palavra de Deus? Então, todos esses textos aqui que nós estamos encontrando, irmãos, diante dessas verdades de Deus, quanto a essa realidade do nosso coração e quanto à atuação dele em nós, será que de alguma maneira ele pede para que nós façamos alguma coisa em relação a isso? Para proteger o nosso coração, para blindar o nosso coração, devemos entender que Deus deseja que façamos a nossa parte em relação às nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas preocupações, tudo aquilo que está deixando o nosso coração abalado. Conforme vimos o relato da Organização Mundial de Saúde, 17 milhões de pessoas morrem por ano. E no Brasil, 350 mil. A cada 40 segundos, alguém entra em óbito por causa do coração. Será que nós vamos estar vivos amanhã? Não sabemos. Talvez seja esse o último dia que nós receberemos essa palavra de Deus.
E se nós não mudarmos nossa maneira de agir diante dos problemas, diante das dificuldades, nós vamos ter uma grande probabilidade de entrar nessa estatística também esse ano ainda. É uma realidade, não sabemos. Tiago fala, você, honesto, que fica tentando fazer planos, você não sabe o que vai acontecer amanhã, porque a sua vida é como um vapor, que logo se desvanece. Diga assim, se Deus quiser amanhã, vocês terão um devocional em família e BBB amanhã cedo. Se Deus quiser, nós estaremos vivos amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser, faremos planos para o futuro. Mas temos que viver o hoje. Lembra daquela mensagem que nós recebemos e passamos também? Seguir em frente ou desistir? Alguém mandou lá um avisozinho bem interessante, né? Ó, dúvida cruel. Será que nós vamos parar ou vamos seguir em frente ou desistir? Estamos muito preocupados com o que aconteceu e o que vai acontecer. Aí aquela figura fala o seguinte, que o ontem é história. O amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Vamos viver o presente. Vamos viver o hoje intensamente, irmãos. Como eu tenho falado para vocês nesses últimos dias, eu tenho pregado como se fosse a última mensagem. E eu quero pregar de forma intensa, que Deus possa impactar a minha vida, impactar a vida de quem está ouvindo. Mas não é eu que vou fazer isso, só o Espírito Santo tem esse poder. E que possamos viver a realidade que estamos aqui pregando, ensinando. Mas o que Deus deseja de nós, quando estamos diante de uma situação difícil? Olha que Provérbios 12, 25 diz. Provérbios 12, 25 fala, a ansiedade no coração deixa o quê? O homem abatido. Mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade diante de tudo aquilo que você tem para fazer, diante de tantas expectativas na sua vida, você fica ali com o seu coração, abatido. Mas uma boa palavra o alegra. E essa boa palavra vem de onde? Vem de Deus. Quantas pessoas você hoje pôde dar uma boa palavra de Deus para essa pessoa? Será que quando você falou de Deus para aquela pessoa, falou de um caminho que Deus quer para a vida dela, você deu uma boa palavra, alegrou o coração daquela pessoa que ouviu a sua palavra? Então, conforme diz aqui, a ansiedade no coração do homem. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então, que nós sejamos agentes de boas palavras também. Que quando você encontrar alguém que estiver com dificuldade, seja ela qual for, você possa lembrar de um texto da palavra de Deus, como esses que você deve ter aí anotado, e que essa palavra possa estar nos seus lábios, para que você possa dar uma boa palavra para a pessoa, e diga para ela, não desista, não siga o seu coração. Se o que você está querendo fazer está dentro do propósito de Deus, vá em frente. Ele está contigo. E ele chega a falar para você que a luta não é sua, é dele. A batalha é dele, conforme nós já lemos aqui algumas passagens, em que diz, que fala, a peleja é minha, não é sua. A ansiedade não é uma doença, mas pode causar doenças. Sabia disso? Quando você fica muito ansioso, você pode ter problemas como gastrites, úlceras, taquicardia, hipertensão, cefaleia e muitas outras coisas mais. A ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro. Aquilo que vai acontecer, você está preocupado. Está se ocupando antecipadamente daquilo que não aconteceu ainda. Isso é ansiedade. E depressão é aquilo que aconteceu e deixou você muito chateado, muito triste e deprimido. Aí você fica depressivo. Muitas são as situações que nos deixam ansiosos e que tentam roubar a nossa alegria. Você está vivendo hoje alguma situação que está tentando tirar a sua alegria? Tentando roubar a sua paz? Deixando o seu coração triste? Deprimido? Teve situações nesse ano que se deixou dessa forma?
Ou uma palavra que você ouviu do seu cônjuge, que te deixou abalado ou abalada? Será que isso afetou a sua vida tremendamente? Quantas e quantas situações nos deixam ansiosos? Mas a palavra de Deus era tão maravilhosa que nos recomenda o seguinte, dizendo lá em Provérbios 15:13. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É possível blindar o nosso coração? Diante de uma dificuldade tremenda, tamanha, você consegue ter um semblante, o rosto, conforme diz aqui, aformoseia o rosto, um rosto alegre, sabe assim, mesmo diante de uma dificuldade grande. Alguém lembra aqui da nossa irmã Concepción? Ela sempre sentava lá atrás, quando tínhamos os bancos de madeira, e ela sofria muito com a enfermidade que ela tinha. E muitas vezes ela chegava no culto aqui com um semblante assim alegre, sabe? Aí a gente perguntou, mas irmã, como é que está aquela dor? Olha, ainda continua. Mas ninguém precisa ficar sabendo. Eu quero estar firme com Deus. Eu sei que Ele está me cuidando, guardando de mim. É o que Cristo cobrava dos fariseus quando jejuavam. Eles jejuavam, o que eles faziam? Desfiguravam o rosto, né? Ficavam lá com o rosto, olha, estou jejuando. Você já falou para alguém que jejuou e que está jejuando, está até o dia inteiro sem comer, e porque você fez um propósito e está ali, fica chateado, chutando todo mundo, porque está bravo, porque jejuou? É o que os fariseus faziam. Ficavam com o rosto desfigurado, para dizer que estava jejuando. E Cristo falou, olha, quando você jejuar, não diga que está jejuando. Só coloque-se diante de Deus, porque o seu Pai que vê tudo oculto vai recompensar você. Então, o problema, o coração do problema é o problema do coração. Então, quando o Provérbios fala que a ansiedade nos causa tudo isso, e o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate, irmãos, conheço muitas pessoas daqui da nossa igreja que estavam no hospital. E no hospital estava com um semblante alegre, mesmo internado ou internada. Mas Provérbios 17:22 nos dá mais outra orientação também acerca do coração. Provérbios 17:22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha só que palavra dura. O coração alegre é como bom remédio. Quer curar alguma enfermidade emocional, física? Tenha o coração alegre, agradecido a Deus. Olhe para o seu coração. Fala, Deus, eu não vou me deixar abalar por isso, por essa palavra. Por isso que eu ouvi agora há pouco do meu cônjuge ou das pessoas que estão à minha volta. Eu não vou deixar me abalar, nada vai abalar a minha fé. Eu vou continuar com o meu coração alegre. Eu tenho falado às vezes para algumas pessoas aqui da igreja, não deixe que as dificuldades tirem o brilho do seu olhar. Porque tem pessoas que têm um brilho no olhar quando faz, quando trabalha, que quando eu percebo que não está brilhando aquele olhar, é porque tem algum problema, alguma dificuldade. Isso é verdade, irmãos? Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos aí? Mas é a realidade. Você encontra pessoas lá fora que você conhece e fala, poxa, você estava tão alegre, daqui a pouco você abateu, o que aconteceu com você? Quando temos essa percepção de ver que a pessoa não está bem? Porque muitas vezes a pessoa não está bem, a gente não consegue perceber. E muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, que caminha conosco, é que não percebe isso. Que não estamos bem ou que a pessoa não está bem, você não percebe. Por isso que Provérbios diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Para blindar o nosso coração, devemos depositar todas as nossas ansiedades no lugar certo. E depois disso, devemos descansar. E qual é o lugar certo que devemos depositar toda a nossa ansiedade? Nós sabemos o caminho. Mas a questão é, será que estamos dispostos a fazer isso? Tem aquela canção que nós cantamos, não cantamos ainda no grupo de louvor, mas vamos ensaiar ela, que diz assim, é meu, somente meu, todo trabalho.
E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. É Deus falando. Deus, Ele quer trabalhar a nossa vida. E o nosso trabalho é só descansar nele. Quando você entrega uma preocupação para Deus, descanse nele. Uma frase que nós falamos aqui há muito tempo atrás, que sempre me vem à mente quando falo sobre esse assunto, é quando você está com um grande problema e chega para Deus: Deus, eu tenho um grande problema para resolver. Não vá para Deus dizendo que tem um grande problema. Vá para o seu problema dizendo: eu tenho um grande Deus, maior que os meus problemas. Essa é a frase que deve estar na nossa mente e coração. Vá para o problema e fala: eu tenho, meu Deus é maior que os meus problemas. Tem até uma canção com essa palavra, né? Essa é a grande verdade. Devemos descansar em Deus. Entregue os seus problemas no altar de Deus e descanse. O último texto dessa mensagem é Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis, diz a palavra de Deus, ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, seja qual for aquilo que está deixando você ansioso ou ansiosa, não andeis ansiosos. Ficar ansioso faz parte da nossa constituição humana. Mas andar ansioso todo dia, o dia todo, toda semana, a semana toda, todo mês, o mês todo, todo ano, o ano todo, é muito difícil. A pessoa que fica ansiosa, ela vai ter problemas sérios de saúde. Nós devemos entregar, diz o texto aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças. Ou seja, vamos orar, vamos suplicar e vamos agradecer a Deus. É o que Ele pede na sua palavra. E quando nós entregamos diante de Deus tudo, todos os nossos problemas e ansiedades, Ele nos presenteará com a paz dEle. É o que diz o versículo 7. É isso que diz? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. As duas áreas que mais afetam nossas vidas diante da ansiedade, mais uma vez está aqui, o coração. E a paz de Deus guardará o seu coração, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí em casa, e vocês que estão aqui no culto. Hoje podemos falar dessa forma, né? Antes era só aqui. Mas enfim, essa é a promessa de Deus. Ele não promete resolver os nossos problemas ou as nossas enfermidades. Ele não promete isso. Na palavra a gente não consegue encontrar nenhum texto que fala: vocês não terão aflições nesse mundo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e vou proteger vocês. Foi isso que Cristo falou? Ele falou o contrário. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, porque eu venci o mundo. Deus nunca falou dessa forma, que você não vai ter problemas, não vai ter dificuldade, não vai ter ansiedade, não vai ter... Nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, devemos entregar diante dele. E quando ele estava partindo, Cristo estava indo para a glória, ele falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Aí vem aquela frase, aquela palavra. Então nós entendemos que a paz de Deus é o presente para quem entrega tudo diante do altar dele. Toda ansiedade que você entregar diante do altar de Deus, ele vai presentear você com a paz dele, que excede todo entendimento, ou seja, que as pessoas não vão compreender. Como é que você pode estar em paz com esse problema na sua vida, no seu casamento? É porque Deus está me presenteando, me dando a sua graça, da sua paz. Os problemas vão continuar. Enquanto estivermos vivos nessa terra, os problemas vão continuar. As dificuldades vão continuar. Muitos de nós vamos morrer por enfermidade. Não vamos morrer de velhice, não. Seria tão bom, né? Morrer com 100 e tantos anos, aí Deus vai nos arrebatar, e sem dor, né? De preferência sem dor. Porque a morte dói. E Cristo fala, Paulo fala lá em Coríntios, que é o último inimigo a ser vencido, a morte. A morte é vencida. Mas somente com a volta de Cristo. Enquanto estivermos aqui, iremos sofrer dificuldades muitas.
Iremos ter enfermidades, iremos continuar, muitos de nós, tomando remédio contínuo, porque Deus ele não rejeita essa questão da ciência também. Deus cura, mas Ele usa os médicos também para curar. Paulo orou por várias vezes para que Deus tirasse dele aquele espinho na carne, e por 3 vezes ele rogou, e Cristo falou: olha, Paulo, você tem algo muito melhor para você, eu tenho algo muito melhor para você do que a cura física. O que Cristo falou para ele? Alguém lembra? A minha graça te basta. O que nós mais precisamos é da graça de Cristo. Não é muitas vezes a cura. Porque muitas vezes quando Deus nos provê a cura financeira, muitas vezes, ou a cura física, nós acabamos muitas vezes deixando de estar na presença dEle. Mas Ele quer curar a nossa alma, o nosso coração. Ele quer blindar o nosso coração com essa proteção. Indo para o final da mensagem, irmãos, Deus ele sempre nos conduzirá a praticarmos a sua vontade. Você pode imaginar como seria se todos nós nos submetêssemos o nosso coração, as nossas ansiedades, às verdades da palavra de Deus? Como seria a sua vida se você entregasse todas as suas ansiedades no altar de Deus? Todas as suas preocupações, todo o seu medo, se você colocasse diante do altar de Deus, olhando para essa palavra que nós ouvimos nessa noite, que Deus tem o poder de blindar o nosso coração, como seria a sua vida amanhã? Como seria a sua família, o seu lar, o seu casamento? Nós não temos poder de fazer essa mudança, só o Espírito Santo de Deus. Todos esses ensinamentos de Deus têm como objetivo proteger a nossa vida emocional e espiritual. Devemos aprender a depositar todas as nossas ansiedades no lugar certo, que é no trono da graça de Deus. E eu quero desafiar vocês nessa noite, e também a mim, a juntos aplicar esses princípios da palavra de Deus. Vamos procurar aplicar esses princípios nessa semana? Quantos que estão comigo? Amém? Se alguém chegar para você e falar: eu estou com meu coração doído, machucado, aí você vai lembrar: olha, Deus, Ele pode blindar o seu coração. Com a promessa da palavra dEle, com a paz que excede todo entendimento, Ele vai guardar o seu coração. Como guardou o meu, agora eu posso transformar, eu posso também divulgar para você. Porque Deus ele conhece os nossos corações. E é interessante notar que Ele quer transformar o nosso coração para que possamos ser usados na vida das outras pessoas. Nós vamos ver um vídeo agora de uma canção que fala que Deus nos sonda. E nessa canção eu coloquei algumas fotos de pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, independentemente da circunstância que elas estão vivendo, das dificuldades, estão ali firmes. E a oração dessa canção é que Deus possa nos sondar, Ele conhece o nosso coração, que possamos ser como um farol que brilha, como uma ponte sobre as águas, como uma flecha que acerta o alvo. Nós queremos ser como alguém que é usado por Deus, independentemente da circunstância. Muitos que estão ali naquela foto, talvez já partiram para a glória, mas foram usados por Deus de alguma forma. Nós vamos ver essa canção e depois nós vamos orar. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à
ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.
Amém? Quantos querem ser usados por Deus aqui? E o coração? Vai estar blindado ou não? Vamos colocar em pé? Eu quero orar por essa palavra que nós ouvimos essa noite, que ela possa ficar guardada no nosso coração, na nossa mente, e que possamos sair daqui com o coração blindado. Olha, não permita que as circunstâncias possam afetar o seu coração. Eu sei que vai afetar, mas não tanto assim, né? Para tirar a sua paz, para que você perca a sua paciência, a sua expectativa, esperança, porque as dificuldades elas vão vir sempre. Mas nós temos o nosso coração blindado com a palavra de Deus. Amém? Quantos querem enfrentar esse desafio essa semana? Eu quero. Não só em minha vida, mas também falar na vida de alguém que está precisando urgentemente dessa palavra. Vamos mais uma vez orar, convidar a equipe de louvor que vem à frente, enquanto nós estamos aqui na oração. Que seja um desafio que possamos alcançá-lo e para a honra e glória de Deus. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra foi aqui anunciada, foi aqui, ó Deus, proclamada, e que o Espírito Santo, Deus, nós oramos agora, que ele possa fazer com que tudo que nós ouvimos essa noite entre no nosso coração, na nossa mente, e que provoque a mudança necessária em nossa vida, Deus, e que possamos ser, como ouvimos agora, como um farol que brilha, como uma ponte sobre as águas, como uma flecha que acerta o alvo. Nós queremos ser usados da maneira que te agrade, ó Deus, em qualquer hora, em qualquer lugar. Usa-nos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor. Use, ó Deus, e acalme nosso coração diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos. Proteja o nosso coração, ó Deus, blinde o nosso coração com a tua palavra, com a tua proteção, e que possamos falar também às pessoas, porque conforme nós lemos a tua palavra que o coração, ó Deus, ele pode sofrer, mas uma palavra boa alegra, e que possamos ser agentes dessas palavras também. Nós te agradecemos nessa noite, abençoe cada família que veio ao culto, que possa levá-las em segurança aos seus lares, e que juntos, ó Deus, possamos lembrar da tua palavra. Abençoe aqueles que estão nos seus lares acompanhando nesse momento o culto. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo.